aflito, angustiado, preocupado. Tu és a nossa paz, ó Deus. Tu és a nossa alegria. Tu és a nossa força. Tu és a nossa motivação. Senhor, nós nos alegramos em estar na tua casa, na tua presença, Pai. Não existe lugar melhor do que a tua presença, Pai. Continua conosco e traz o nosso pensamento cativo à obediência de Cristo, que nós venhamos ouvir a tua voz e sermos alimentados pela tua palavra, Pai. Que eu não venha falar nada de mim mesmo, mas aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Dá um abraço nessa pessoa que você orou. De todo. Obrigado, levitas. Glória a Deus. Abre a sua Bíblia aí. Dá uma olhada se tem alguém do seu lado que está sem Bíblia. Isso. Lucas capítulo 8. Vamos lá. Você deu a paz do Senhor para o visitante aí que está do lado. Sabe o nome dele, sabe o nome dela. Amém? Onde mora, o que faz, o que come, como vive. Depois você leva lá atrás para ir na cantina. Hoje é uma cantina diferente, tá? Nós estamos mudando nossos hábitos. Vai lá para você experimentar também. Amém? Lucas 8, do 22 ao 25. Eu vou ler, você vai acompanhar aí na sua Bíblia. Tá com ela aberta? Lucas, qual é o capítulo? Qual o versículo? Então diga para o irmão que está do seu lado. Hoje a gente vai aprender sobre a importância de ter atitudes corretas diante dos problemas. Agora diga sozinho. Por que você não está repetindo? Você não gravou? Diga de novo para o irmão que está do seu lado. Ai. O que foi que o irmão falou para você aí? Me conte. O que foi, Leandro? A importância de ter atitudes corretas diante ou em frente dos problemas. Aos problemas. Alguém teve problema aqui? Alguém tem? Ok, então é comigo, né? Diga assim, é comigo. Então a atitude correta é fundamental. Talvez o problema que você tem não seja resolvido amanhã, mas a sua atitude precisa ser correta hoje e amanhã. Amém, irmãos? Amém? Então dá glória a Deus bem forte. Amém. Esse clima aí esfriou um pouquinho, aí a pessoa já ficou em casa. Mas glória a Deus por você que chegou. Amém? Então vamos lá, eu vou ler o 22, não, tá no telão, lê junto aí, vamos lá. 22 e o 23, juntos. Vinte e 24 e 25. Amém. Vamos ler o 25 de novo. Só as mulheres agora. Amém? Agora a gente vai fazer um combinado lá no 24. Versículo 24. As mulheres vão falar até clamando e os homens vão responder: mestre, mestre, vamos morrer, tá bom? Claro que não vão, né? Mas é só para você não gravar, esquecer, nunca mais esquecer desse versículo. Vamos lá, 1, 2, 3.
Tá, faz de conta que vocês são do grupo Jeová Nissi. Aí quando for no mestre, vamos morrer, para quem tá com o barco quase cheio de água, uma tempestade violenta, o barco batendo de um lado para o outro, quando tem tempestade escurece, né? E eles desesperados, já quase o barco afundando. Você não vai dizer, mestre, vamos morrer. Não é assim, né? Você acha que Pedrão, aquele que cortou a orelha dos discípulos, né? Que era bem impetuoso. Você acha que ele falou como? Mestre! É assim que ele chamou. Amém? Num desespero. Até porque o barulho da chuva, do vento, estava muito alto. Se ele não grita, ninguém ia ouvir. Combinado, irmãos? Amém? Tem homens fortes, valorosos. Quando ele tem o time lá, vermelho e preto. Já teve aquele jogo? O campeonato final lá que ia ter? Ganhou? Amanhã. Isso, amanhã tem campanha de jejum, irmão, viu? Mas, senhor, eu posso orar pelo meu time vermelho e preto? Ora pelo time de Deus. Porque esse vai dar certo para sempre. Então vamos lá, 1, 2, 3, 24. Tá, ficou quase bom. Vocês vão gritar, mestre, né? Aí quando falar ele se levantou, vocês vão falar com aquela voz na garganta bem grave. E ele se levantou. Amém? Amém, irmãos? Vamos ensaiar só essa parte, os homens. E ele se levantou. Continua. Vocês têm lenha para queimar bastante. Vamos lá, 1, 2, 3. E ele se levantou. Amém. Agora, a última vez, as mulheres vão participar e vão todinho. Vamos lá, 1, 2, 3. Feche os teus olhos. Diga assim, Senhor, toda tempestade na minha vida, eu quero aprender a ter atitudes corretas diante delas. E eu quero entender a luz da tua palavra em nome de Jesus. Amém? Pode sentar. Você pode ter atitudes corretas diante de qualquer problema, qualquer situação que você vai enfrentar. Amém, irmãos? Eu gosto muito desse texto da tempestade. Dá pra gente pregar o ano inteiro nesse mesmo texto, mas nós vamos pregar só hoje. Fique calmo. Então, diga assim comigo, as nossas atitudes são a expressão visível dos nossos pensamentos, sentimentos, emoções, crenças e valores. Então vamos lá. Repete comigo de novo. As nossas atitudes são a expressão visível dos nossos pensamentos, sentimentos, emoções, crenças e valores. Pastora, eu tive essa atitude, mas não sei o que aconteceu comigo, porque aqui dentro não é isso que está dentro de mim. O que é as atitudes mesmo? É a expressão visível do quê? Do quê? Dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, que mais? Das minhas emoções, dos meus o quê? Crenças e dos meus valores. O que eu acredito é o que me move a ter atitude. O meu sentimento pode me mover a ter uma atitude diante do que eu creio também. Amém, irmãos? Então, tudo que a gente expressa no nosso dia a dia é um reflexo do que está aqui dentro. Se você é alguém que tem uma reação agressiva, sempre está na defesa, parece que você sempre está pronto para o ataque. Tem alguma coisa ali dentro de você que precisa ser tratado. Tem uma tempestade ali para ser resolvida. Então, os discípulos estavam reagindo ali diante do que eles estavam o quê? Sentindo. As emoções deles estavam assim, à flor da pele. Eles estavam o quê mesmo quando eles gritam, mestre, mestre, nós vamos morrer?
Pode fechar, obrigado. Eles estavam o quê? Eles estavam diante de uma tormenta e estavam atormentados. Então, o que eu quero dizer para você? Você não pode deixar que a tormenta te atormente. Eu estou no meio de uma tormenta. O que é isso? Uma tempestade, um problema complicadíssimo. Nem é externo, é interno. Pastor, as minhas emoções são os meus pensamentos. É aquilo que eu recebi lá atrás e eu estou sendo confrontado na palavra. Parece que tudo que eu vivi atrás na minha vida era errado. Até eu conhecer a verdade da palavra de Deus. Então há um conflito. Está tudo certo. Que estava errado é que está certo. Agora você vai ter que ser reprogramado à luz da palavra de Deus, né? Então muitas coisas que você acreditava, que você viu sua avó falando, sua mãe, que você descobriu na Bíblia, meu Deus, isso era macumba, pastora! E agora? E agora sai disso. Tem coisas em você que te geram medo, que estão relacionadas com suas crenças, com seus valores que estavam distorcidos. Então, esses discípulos, apesar... Eu vou já falar 3 coisas para a gente ter atitudes corretas, mas quero fazer uma introdução. Esses discípulos, apesar de estarem quase 3 anos com Jesus, eles viam milagres todos os dias. Da hora que Jesus começava a ministrar de manhã, até o final do dia, eram milagres, eram coisas tremendas. Eles viram os pães sendo multiplicados com os peixes, eles viam cegos de nascença vendo, eles viam surdos ouvindo, paralíticos andando, viram leprosos sendo curados, endemoniados, acorrentados, loucos, perturbados, chegando até Jesus, sendo curados. E Jesus estava onde naquela hora? Aonde Jesus estava, minha gente? Já põe mão dentro do barco. Então, nós temos que ter atitudes espiritualmente maduras, sabendo onde Jesus está agora. Me diga uma coisa, onde que o Espírito Santo está agora? Vou perguntar de novo, tá? Pelo amor de Deus, faz bonito. Então vou ver a câmera para vocês. Onde que o Espírito Santo está agora? De novo, onde que o Espírito Santo está agora? De novo, onde é que ele está? Ele mora aqui. Jesus não está aqui. A presença dele está. Mas dentro de nós mora o Espírito Santo. Amém? Quando nós clamamos por Jesus, ele vem. Ele age. Mas o Espírito Santo faz a obra aqui dentro. Que vai fazer com que você persevere, com que a sua mãozinha seja usada para curar alguém, para abençoar a obra do Espírito Santo. Então Deus, a terceira pessoa da Trindade, que é o Consolador, mora aí dentro. Amém? Diz assim, eu sou o barco. Tem uns que é um barco grande, barco pequeno. Mas você é um barco. Pastor, eu sou um barco de alto porte. Glória a Deus. O Espírito Santo mora aí. Amém? Se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, é claro que ele vai morar ali. Amém? Então é sobre ter atitudes positivas. Lá fora se fala muito assim. Você já deve ter visto posts, vídeos, né? Muita gente ministrando aí, coaches e tudo mais, dizendo assim, acorde, vá diante do espelho e diga, você pode e tal, você consegue, você é vencedor. Tenha atitudes e pensamentos positivos que você vai conseguir. É isso que a gente ouve lá fora? O pensamento positivo é tudo. Pronto, agora eu vou te dizer o que a Bíblia diz sobre isso. Você não é sobre ter pensamento positivo. É sobre declarar o que Deus diz sobre você. O decreto de Deus sobre você, é isso que você tem que pensar. Provérbios diz, como o homem pensa, assim ele... Se ele pensa que ele já perdeu, ele perdeu. Se ele pensa que ele não pode, ele não pode. Se ele pensa que aquela enfermidade vai matá-lo, e se isso não for, se for um plano de Deus para recolher, ele vai ser recolhido. Mas se isso é um plano para ele ser aperfeiçoado, mas ele disser na mente dele, eu estou morto, acabou para mim, as células dele e o corpo dele vão entender todo esse comando e não vão reagir. Isso é científico. Então não é ter pensamento positivo, é pensar o que Deus diz ao nosso respeito. Quando eu penso o que Deus diz sobre mim, a minha atitude vai corresponder com a palavra de Deus. Um exemplo,
Você está diante de um problema, uma situação impossível humanamente. O que é que Filipenses 4,13 diz sobre isso? Não é pensamento positivo. Não é um trabalho de mentalidade. Respira 7 vezes e diz, eu vou conseguir. Esse dia vai ser bom. Diz 7 vezes. Você não chamar Jesus para a sua vida vai dar ruim. Você vai ser um abestado dizendo coisas positivas e vai dar tudo errado do mesmo jeito. Chamar a existência a palavra vai fazer com que ela se cumpra na nossa vida, porque é um decreto de quem? Nenhum decreto de reis pode ser revogado. Ele pode lançar um outro decreto, mas aquele nenhum rei revoga, porque ele usou o anel dele de selar, lembra de Ageu? E ele selou. De Gênesis a Apocalipse, se alguém mexer um tio ou uma vírgula dessa palavra, o que a Bíblia diz? Todas as pragas descritas neste livro cairão sobre aquele que mudou e alterou aquilo que a palavra diz. Então é um decreto irrevogável e quem tentar mexer ainda sofre. Irmão, se você for pensar o que tem de praga aqui, não está escrito. Então, quando os discípulos enfrentaram a tormenta, o que eles fizeram? Eles ignoraram a presença de Jesus. Resumindo, eles simplesmente ignoraram. Não, pastora, mas eles estavam preocupados porque Jesus estava dormindo. Eles ignoraram quem Jesus era. Totalmente. E quando a gente se desespera no dia a dia, quando a gente está agoniado e parece que aquele problema não tem solução. Pastor, eu sei que o Espírito Santo está comigo, mas eu estou agoniado. Será que a gente não está ignorando o poder e a presença do Senhor também? Vocês estão aí? Vocês concordam comigo que a gente tem a atitude da mesma forma? Aí a gente, ai pastor, eu estou passando mal. Ai meu Deus, calma. Todo crente pode ser curado de qualquer enfermidade, incluindo ansiedade, diga comigo, ansiedade e depressão. Elas estão no pacote de tudo que Deus pode fazer. Amém, irmãos? A gente não precisa de medicamento para dormir. A gente lê a palavra, a gente ora, a gente chama os anjos para estarem ali. A atmosfera muda, parece que você foi sedado. Sim ou não? Sim. Aí se Deus quiser te acordar, Ele diz assim, agora eu vou acordar meu menino, minha menina, acorda, que agora você vai orar. Aí quando você acaba de orar, você agora eu vou desligar o botãozinho, vai dormir de novo. Apagou. Alguém assim? Aí pastora, depois que eu oro eu fico acordado. Pede para Deus trazer o sono. Senhor, agora traz o sono de novo. Agora, enquanto sua missão na madrugada não acabar, o sono não chega. Então faz o que tem que fazer logo. Não fica enrolando. Pastora, eu fiz um chá. Que chá, menino? Pega sua Bíblia, vai orar e acaba com isso. Aí você põe um chá quando está lendo a Bíblia. Mas não é por isso. Amém, irmãos? Se você é crente, você está me entendendo. Então, as dificuldades financeiras podem vir. As dificuldades emocionais. Os problemas de saúde também. Os problemas de relacionamento. Pai com filho, mãe com filho. Filho com os amigos. Casais. Tudo isso são tormentas que a gente passa. E essas tormentas, elas vêm. Agora, se nós damos mais importância para elas e esquecemos quem está aqui, nós vamos nos abalar, muitas vezes pior do que esses discípulos. Amém, irmãos? E a gente olha para eles assim, que povo ignorante, né, pastor? Jesus estava lá no barco, Jesus estava dormindo. É claro que o barco não ia afundar, porque Jesus tinha uma missão na terra. Mas a gente age da mesma forma quando se esquece que a terceira pessoa da Trindade mora aqui e que Ele diz, nunca te abandonarei, nunca te deixarei, estou contigo, você pode todas as coisas em mim, que te fortaleço. Então quando Paulo diz, 2 Coríntios 2,10, lê comigo o que diz esse versículo aí, e anota aí. Amém? Pode ler junto. Amém, irmãos? Tem outra tradução que diz, quando sou fraco, sou forte. Eu acho que é próximo desse versículo aí, depois eu confio.
Mas, glória a Deus, Paulo está dizendo, se vocês perdoam alguém, eu também o perdoo. E aquilo que perdoei, se havia alguma coisa, ele está falando de tratar com a igreja. Tem tormentas de gente que fica amargurado? Você já viu uma pessoa amargurada e que não perdoa e todos os demônios vêm e entram por aquela porta? Se você tem uma porta de incredulidade, os demônios vão entrar ali. Se você tem uma porta que dá legalidade ao inimigo, se você mente, se você não é fiel na sua conduta, você vai abrir portas. Se você é alguém que Deus fala com você, você pede para Deus falar, e Deus fala, aí você faz o contrário. Se você é um rebelde, você também vai sofrer esses ataques. Então, irmãos, fechem, pode girar o versículo, obrigado. Fechem todas as portas, para que nada tire você da presença do Senhor. Amém, irmãos? Então vamos lá. Antes da gente falar dessas três coisas, eu quero lembrar aqui de alguém que foi chamado pelo Senhor, como nós também, mas no início do chamado ele titubeou, pensou duas vezes. Lembra de Moisés? Quando Deus chama Moisés, e ele já é escolhido desde o ventre, ele ficou meses sendo escondido na casa da sua mãe, Joquebede. Aí quando o bebê já estava grande, quando o bebê fica grande, o choro é mais alto, ele fala, ele brinca, ele conversa. E aí ela pensou, nós não podemos guardar mais Moisés aqui dentro. Vamos colocar ele dentro de um cesto, vamos colocar betume, vedar tudinho, o cesto não vai afundar, nós vamos orar. E a irmãzinha dele, Miriam, fica lá debaixo dos juncos, olhando onde que o cesto vai parar. Coloca o menino, a mãe se despede, deve ter chorado muito, porque ele ainda mamava. Pensa aí, você que tem bebê, botar o seu filho dentro do cesto que ainda mama e deixar o rio levar. E ficar orando para ver o que vai acontecer. E aí a mãe foi para casa, eu acho que ela estava chorando tanto que ela disse, fica aí, que eu vou para casa chorar, que eu não aguento ver o que vai acontecer. E o cesto vai, até que para diante de uma comitiva real. E a princesa, a filha de Faraó, está lá e diz, olha lá, pega lá aquele cesto que está passando. Corre, corre, deve ter alguma coisa. Ela pensou, porque ela não era cristã, idólatra, ela disse, os deuses me enviaram um presente. Cuidar do filho que é o libertador. E ela recebe aquele bebê, e quando ela abre o cesto, a Bíblia diz que Moisés era belo, lindo bebê. Claro que uma mulher que não teve filho se apaixonou pelo bebê e disse, é meu. Ele foi treinado em todas as ciências, todos os estudiosos do mundo inteiro eram trazidos ao Egito para educar o filho da filha de Faraó. Ele era culto em línguas, em engenharia, lá que inventaram o vidro e tantas coisas, foi lá no Egito, foi naquela época. Então era assim que ele foi instruído. Só que chega um momento que ele entende quem ele é. E aí, numa situação de matar um egípcio, ele foge para o deserto, passa 40 anos sendo treinado. Até que um dia Deus aparece para ele, uma sarça ardente. Ou seja, Deus preparou consciências, Deus preparou no deserto, ele diz, agora eu estou te chamando. Só que naquele momento Moisés disse que eu? Ele era tão capacitado, mas ele não via isso. Eu? Não, só sou gago. Então, irmãos, Deus disse assim, eu vou te capacitar. Não sou gago, vou botar o Arão contigo. Deus sempre vai te ajudar. Tudo isso é para você entender. Você é escolhido. E se alguma debilidade em você, que você pensa que pode ser impedimento, não vai ser. Amém, irmãos? Agora, uma leve tormenta jamais vai te tirar do propósito que Deus tem, a não ser que você se desespere. Amém? Então, olha só, você não pode impedir, e nem orar, nem jejuar por isso, você não vai impedir que nenhuma tormenta, nenhuma tempestade te golpeie. Você não pode impedir isso. Pastor, isso acontece com a senhora? Acontece com todo mundo. Pode orar 24 horas, vai vir tempestade. Vai vir situação difícil, vai vir problema, tudo bem. Mas você não pode, o que você não pode, que você tem que impedir é que a tormenta te atormente. Você vai aprender. Jesus passou a tempestade, aquela tormenta, fazendo o quê? Diga para o irmão, descansando. Jesus tinha vindo de um dia, de manhã até de noite, curando. Ministrou a palavra, depois curando. E disse, vou sentar nesse barco, vão para o outro lado. Lá do outro lado, quando ele chegou, ele também continuou fazendo milagres.
Eu disse, vou tirar uma soneca enquanto o menino remo até o outro lado. Normal. Pegou talvez alguma coisa, encostou a cabeça na proa, o lugar da frente do barco, ou seja, esses meninos não vão se apavorar. 1, porque eu tô aqui. 2, porque quem está na proa sou eu. Um lugar alto, na frente, bem visível. Pronto, mas não foi isso que aconteceu. Jesus pegou no sono, cansado, e aí... Agora me diz uma coisa, Jesus dormindo lá, você acha que ele não estava vendo tudo que está acontecendo? Diga comigo, sim ou não? De olhos fechados, ele vendo Pedro e o outro, ele disse, esse menino, vou ficar aqui mais um tempo, até ver até onde vai essa fé deles. Até ver onde vai o desespero. Deus deixa a gente também. Ouvi uma palavra domingo, vem tormenta. Deixa eu falar uma coisa para você. Hoje, dia 15 de junho, vai vir uma tormenta sobre o Brasil, que vai até setembro. Vai descer um anjo e vai mover muitas coisas neste Brasil. A igreja do Senhor está sendo alertada. Você, a igreja, está sendo alertada. Amém, irmão? Ai, meu Deus, bem que a pastora falou. Já te falei. Fica calmo. Deus está no controle. Segura a mão do irmão que está do lado. Fica tranquilo. Sem desespero. Você não vai morrer. Diga para ele. Fica tranquilo. A pastora não gosta quando a senhora fala assim. Deus não faz nada sem revelar seu profeta. Fica tranquilo, irmão. Você está ouvindo bem detalhadinho. Grava para você não esquecer. Primeira coisa. Deus te chamou para ter uma atitude correta, número 1, nessa tormenta que vai chegar. Amém? Amém? Você vai ser a boca de Deus, o corpo desesperado. Deixa eu te falar uma coisa, o Espírito Santo está aqui. Diz que a gente tem que se acalmar. Deixa eu orar por você. Ai, meu Deus do céu. Fica calmo. Nós não vamos morrer. Fica calmo. Vem cá que eu vou orar. Você vai ficar tranquilo na tormenta. Amém? Você vai ter a atitude correta. Amém, irmãos? Deus, não vamos morrer. Não, já estou dizendo. Deus está te antecipando. Tem que vir uma ordem, uma arrumação sobre a igreja no Brasil. Sabe por quê? Porque o avivamento, o último avivamento vai começar aonde? Aonde? Diga para o irmão, e é você e eu. Você é brasileiro ou tem algum americano? Hello, how are you? Algum espanhol, como está? Muito bem. Que Deus te bendiga, não, sou um brasileiro mesmo. Amém, irmãos? Já acabou meu vocabulário. Só dá para isso mesmo. Filipenses 1:25. Vamos ler o que está lá. Então, Deus te chamou para ter atitude correta em meio dessa tormenta que vai chegar. Amém? Tormenta é o que? É tempestade, é rebuliço. Rebuliço de Deus não mata o crente, só afina, só purifica, só alinha. Amém, irmão? Vocês já passaram pela pandemia, sim ou não? Diga para o irmão, glória a Deus. Ninguém morreu desse ministério. Foi a primeira coisa que eu perguntei. Tinha acabado de ficar viúva e começou uma pandemia. Fecharam as igrejas. Falei, puxa Deus, bem na minha vez. Vai morrer quantos dormiu? Vai morrer algum? Eu já acabei de enterrar meu esposo. Ele, não vai morrer ninguém. E eu guardei aquela palavra. Disse, faz isso. Fiz o que Deus mandou. Todo dia eu fazia live. Nunca fiz live na minha vida. Nem Instagram eu tenho. Até hoje. Mas a igreja tem Instagram. Tá tudo certo. O irmão foi entubado, morreu. Deus preservou a vida dele para quê? Para servir. Então, fica atento. Deus te preservou da pandemia que passou para você servir agora. Amém, irmãos? O que diz em Filipenses? Lê comigo. Amém. Lê de novo. Amém. A gente não vai ler todo o livro de Filipenses, mas lê hoje à noite, antes de você dormir, começa a ler o livro de Filipenses. Paulo escreveu isso quando Paulo escreve exatamente esse livro. A igreja de Filipe, Paulo está num lugar escuro, cheio de ratos para lá e para cá, cativo, preso em Roma.
e ele escreve a carta aos Filipenses. Então, ele está dizendo o que mesmo? Permanecer e continuar. Paulo, e alegria, está escrito alegria? Alguém que está preso, as prisões, hoje não são fáceis, mas antigamente eram masmorras. As pessoas adoeciam, não pegavam folga, Deus enfermeiro. Então, irmãos, escrever e dizendo, olha, eu vou prosseguir, eu vou continuar com vocês em oração e na alegria, na fé. Paulo já sabia o que ia acontecer, porque antes dele ir para Roma, Ágapo já tinha revelado, olha, o dono desse cinto aqui, Deus vai recolher, não vai mais voltar. Mas ele estava alegre porque preso fisicamente, mas ele escrevia e as cartas dele nos abençoam até hoje. Olha, eu vou prosseguir com vocês. Prosseguir como? Orando por vocês, intercedendo, mandando carta, porque eu não posso estar presencialmente. Mas eu estou alegre na fé por vocês. Você não está preso, irmão. Você não está apanhando, não está passando perigo. Por que você está triste assim? Desanimado por quê? Cadê sua alegria na fé? Que alegria, hein, pastora? A coisa está difícil. Mas vai passar. E a eternidade nos aguarda. Ah, pastora, que alegria, eu sou crente. Cadê a prosperidade? Eu sou pobre. Ah, lá no céu tem ruas de ouro e de cristal. O nosso tesouro está lá, onde a traça e a ferrugem não corroem. Trabalha aqui, você vai prosperar. Se Deus quiser que você seja como Abraão, rico milionário, se você for fiel, Deus vai te posicionar. Mas Deus te conhece, amado e amada do Senhor. Tem gente que uma promoção, o cara já esquece que ele, não vou pisar nisso, não vou fazer isso. Lá vai igreja, não. Poxa, irmão, Deus vai te manter salvo. Guarda seu coração. Tem gente que até quando põe a roupa nova, muda. Fale comigo, tô de roupa nova. Misericórdia. Eu gosto de roupa nova. A gente era tão pobre que só comprava uma roupa uma vez por ano. Amei os presentes, que eram roupas. Glória a Deus! Alguém me desse na minha adolescência, Jesus! Outro dia eu estava agradecendo, quando eu voltei para casa do dia da pastora. Estava agradecendo. A gente tem que agradecer tudo que a gente tem. Todas as coisas. Agradeça. Sua casa, sua comida, seu chuveiro, tudo. Estava lavando meu banheiro outro dia. Eu disse, meu Deus, a primeira vez que eu tomei banho de chuveiro, eu tinha quase 15 anos. Aí eu disse, pastor, você não sabe o que é dificuldade. Irmão, nem chuveiro a nossa casa tinha. Quando botaram o chuveiro, a mamãe disse, agora tem chuveiro! Eita glória! Quem vai ser o primeiro? Eu, que sou a mais velha. Vai eu primeiro. A gente esquece das alegrias, das pequenas conquistas. Tem gente lutando pelo que você já tem e você nem agradece. Amém, queridos? Então, guarda o que Paulo fez. A tua atitude, quando você pensar em desanimar ou perder a alegria, lembra de Paulo. Paulo foi experimentado em todas as tempestades e tormentas da vida. Vamos ler Filipenses 2:5. Depois você lê Filipenses em casa. Lê comigo. Amém. Tem uma tradução que diz que seja a mesma atitude de vocês, a de Cristo Jesus. Qual foi a atitude de Cristo Jesus? Continua no versículo aí, 6. Sete. Fica de pé no seu lugar. Nós vamos ler o 5, o 6 e o 7. Até o 11. Amém? Bem forte. Tenta colocar de 2 ou 3 o mais que você puder. Vamos lá, 1, 2, 3. Estou terminando. Peraí, seja o quê? De pensar. Tá bom, vai lá.
Amém. Coloca o 5 de novo. Onde está modo de pensar, a gente vai dizer atitude, tá bom? Seja a mesma atitude de você, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Tem outra tradução da NVI que fala isso, mas eles não acharam aí. Vamos lá, 1, 2, 3. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Fecha o telão. Vai de novo. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. De novo. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Amém. Aí o que dizia o restante dos versículos? Diz que embora sendo Deus, esvaziou-se. Diga aí pro irmão, a primeira coisa que a gente tem que mudar para enfrentar a tormenta é não ser orgulhoso. Amém, irmãos? Pastora, eu não sou, não. Peça para o Espírito Santo falar com você. Em que momento? Pode sentar. Que momento, pastora, que posso ser orgulhoso? Até quando nós não pedimos ajuda, isso é orgulho. Está passando sufoco? Nós somos a igreja de Cristo, somos um só corpo e uma família. Diga família. Família se ajuda. Família socorre o outro. Família chora junto. Amém? Não vou falar não. Se Deus quiser, Ele manda ajuda. Seja humilde. Jesus se esvaziou. Tinha um louvor de uma cantora que a gente cantava muito lá atrás, que dizia assim, eu quero me esvaziar de mim. Vocês lembram? Aí tem encontro com Deus. No encontro com Deus a gente canta esse louvor. Quando a pessoa chega toda armada, a primeira coisa que Deus tem que tratar é o orgulho. Amém, irmãos? Então, a nossa atitude vai ser diante dessa tormenta correta. Como assim? Lembra de Filipenses 2, 5 em diante até o 11. A mesma atitude de Cristo. Precisa de ajuda, pede socorro. Precisa de oração, pede oração. Não se desespere. Não deixe que a tormenta te atormente. Pastora, socorro! Eu estou desesperado. Ok, calma, vamos orar. Coloca a mão aí no seu coração. Acalma. Lembra de quem você é, quem mora aí dentro. Deus é Deus, Deus está no controle. Mesmo que pareça que o mundo vai virar de ponta cabeça, Deus está no controle. Começaram o ataque. Que beleza! Destrói as bases do inimigo. Como é que você destrói as bases? Eu ouvi uma palavra lá falando do gigante. Deus está dizendo, destrói as bases do inimigo dentro da sua vida. Estratégia de guerra. Israel é o melhor exército do mundo. Estrategista. Lembra de quem era Davi com estratégias. Deus falou para você 2 domingos ou 3 atrás. Destrói as bases inimigas que estão dentro de você. Porque o inimigo está te atacando não é de fora, é de dentro. Ele entrou dentro da fortaleza. Lembra daquele livro, Cavalo de Troia? Todo mundo já leu isso em algum momento da vida. Entendeu? Quem leu o livro? Leram o livro? Glória a Deus. Quem assistiu o filme? Ele não gosta de ler, né, seus bonitos? Pois é, a estratégia entra disfarçado, um monte de soldado dentro de um cavalo gigante e entra como presente dentro do quartel-general da cidade fortificada. O diabo entra dentro da sua casa e da sua vida. Aí você fica, meu Deus, repreende isso lá fora. Ele diz, pra quê? Eu já estou aqui dentro. Eu estou na base. Eu estou dentro da fortaleza. Então as bases do inimigo você foi direcionado a fazer isso. Bloqueie, desconecte, sai fora. Tem gente que Deus está te livrando e você está correndo atrás. Meu Deus, quando é que você vai entender que é livramento? Ai, pastora, mas meu coração... seu coração é mais enganoso que tudo. O bichinho usado pelo Satanás é o coração. Deus te livrou, sai fora. Pare com isso. Deus te tirou de um lugar, te tirou. Quem te tirou foi Deus. Acalma seu coração. Quando Deus tira algo bom, Deus tem algo melhor. E se o melhor não chegou, você não está pronto para receber. Se ajeite logo para a bênção chegar. Se renda. Jesus, ele está dizendo, tenha a mesma atitude como de Cristo. Ele se esvaziou. Ele era humilde. Ele se rendeu. Ele obedeceu.
Ele foi até a morte, morte de cruz. E aí, Deus o exaltou. Você quer ser exaltado, mas não quer ser tratado. Você quer glória, mas não quer se render. Não vai, irmão. Aí chega a tormenta. Pastor, e agora? Meu Deus. Deus não te avisou, irmão? Não é só um mês, não. Aguenta firme. De junho a setembro dá quantos meses? 4? Ninguém vai morrer, não. Fica tranquilo. Amém? Então, segunda coisa que eu quero falar nesse período. Suporte às críticas. Nós não vamos ler, mas você vai pesquisar lá no livro de Atos. Quando Pedro vai até a casa de um romano chamado Cornélio. Os judeus não entravam na casa dos romanos. Era impuro, eles não entravam. E que dirá pregar? Porque Jesus tinha vindo para os judeus. Então havia um consenso entre os apóstolos. Eles pregavam para os judeus. Pentecostes estava lá, judeus e outros povos, mas o foco era a festa de Pentecostes, uma festa judaica. Então, irmãos, Pedro já tinha sido convidado, mas ele, será que é para mim? Ele está lá em Jope e tem uma visão. Deus fala com ele antes dele ir, diz assim, olha, desce do céu um lençol com vários animais. E aí ele fala que aqueles animais são impuros. E aí o Senhor diz, não fale o que é impuro, que eu já santifiquei. Acabou a visão, o sonho, e foi tudo misturado. Chegam 2 homens chamando ele para ir lá na casa de Cornélio. O que ele fez? Ele foi, porque ele é dirigido pelo Espírito Santo. Não é por crenças, valores que ele tinha da religião, não. Religião não salva, ela te liga a Deus, mas muitas vezes ela também te desliga. Porque nós não somos tradicionais, o Espírito Santo faz da maneira que ele quer. Cada domingo é de um jeito. A pastora não gosta assim, eu gosto tudo certinho. Então vai para uma igreja tradicional, porque aqui quem manda é o Espírito. Nem eu me governo. Então é assim. E aí ele foi, quando ele começou, acabou de ministrar a palavra, está lá em Atos, acabou de ministrar a palavra e de repente o Espírito Santo desce sobre aqueles romanos. Cornélio e toda a família começam a falar em línguas. E aí ele diz, o que é isso? O Espírito Santo não era para ser derramado só sobre nós, Deus? E aí Deus fala lá no íntimo, não, olha aí. E a casa foi cheia do Espírito Santo. Todos foram batizados ao mesmo tempo. Aí tem um momento lá, volta com os discípulos, outro e disse, Pedro, o que tu estava fazendo na casa do Cornélio? Críticas. Irmãos, agora tu vai fazer jejum direto? Agora tu vai orar de madrugada? Agora tu tá com essa paranoia de ler a Bíblia todo o tempo? Isso vai começar, as críticas começam dentro da sua casa. Dá uma olhada para a pessoa que está do lado. Diz, glória a Deus, não é você. Você é meu parceiro, meu companheiro. Amém? Mas pode acontecer. Então, irmãos, a tua atitude tem que ser correta. É tempo de santificação, de se conectar e de fazer o que o Espírito Santo mandar. Acordou de manhã, nós temos um jejum segunda e sexta coletivo dos trabalhadores. Pastor, eu quero também fazer. Vamos. Só que amanhã, do amanhecer até anoitecer, eles vão te dar comida. Vai aparecer tanta comida, tanto presente que é comida. Normal. Aí você vai dizer, obrigada. Não, menino, não estou podendo, eu estou sofrendo aqui, estou num jejum. A pastora disse que vai vir um turbilhão, a tormenta, eu não quero cair, né? Mas tá bom isso aí, né? Mas fazer o quê, né? Oh, meu Deus. Não faça isso. Você chutou a sua bênção para 10 mil anos para frente. Ah, é? Lava o rosto, chega bonito no trabalho, alegre, a barriga está doendo. Ele diz, ai que bênção. Oh, mas já estou alimentado. Você foi alimentado pela palavra logo cedo. Você leu, você orou, você bateu o pé e disse, meu Deus, eu vou vencer. Minha carne não me domina. A glutonaria não vai me vencer. Não é o estômago que me manda. O preço vale a pena. Eu vou fazer. Mas você chega alegre. Ai, que delícia! Mas eu vou guardar. Eu já estou alimentado. Amém? Aí você corre lá no banho e diz, Jesus tem misericórdia, me dá força para aguentar o dia inteiro. Aí ninguém que nunca pagou nada disse, vou pagar um almoço naquele restaurante aqui na frente do trabalho. Vamos lá. Disse, nossa, tenho que terminar aqui uma leitura. Eu tenho que terminar aqui algo. Faz alguma coisa para você ler. Você vai ler a Bíblia. Amém, irmãos?
Se é intervalo de almoço. Se não é, você continua trabalhando. Amém, queridos? Então, aguenta aqui. Ei, tu tá de jejum, né? Eu estou percebendo que sempre segunda tu faz isso. Ele disse, vigia e conversa. Amém, irmão? Porque quando você diz, você já está se gloriando. Lá em Mateus 6 diz que a gente tem que lavar o rosto, passa azeite, passa um blush, sorri, escova, passa um cheirinho, vai bonito. Pastora, mas minha barriga está doendo. Eu sei. Mas no final, o presente chega. Amém, irmãos? Tem gente que compartilhou alguns essa semana na oração. Pastora, eu aguentei até 5 horas. Caí 5 da tarde. Meu Deus! Você vai vencer essa semana em nome de Jesus. De 5 para 17 para 18, falta quantas horas? O que eu faço, pastor? Você vai para dentro do quarto, se tranca em algum lugar seguro. E clama ao Senhor. Se tranca no banheiro, porque você não pode morrer na praia. Tenta de novo. Pastor, eu esqueci e comi. E agora? E agora vai lá, se rende, mas continue. O diabo sabia. Pegou numa distração. Só que você não se rende. Você continua lutando. Se levanta e diz, agora eu vou fazer a conforto. Amém, irmãos? Então, as críticas durante o jejum, durante esse período, durante você buscar mais, não dê ouvidos. Quando Pedro foi inquirido lá por Tiago e outros apóstolos, mas não pode. Aí Pedro disse, olha, vou dizer numa linguagem bem simples, mas você pode ler lá no livro de Atos. Olha, o que eu sei é que quando eu preguei, o mesmo Espírito que está conosco, que nos batizou, batizou eles. Então não tem mais o que fazer. Vamos pregar para todo mundo. Amém, irmãos? Tinha um concílio. Ai, mas não pode. Irmãos, o Espírito Santo, ele faz da maneira dele, e ele é surpreendente na sua obra. Amém? E glória a Deus que desceu sobre aquela turma, porque nós somos gentios, nós não somos judeus de nascimento. Então, nós estamos aqui por causa disso. Amém? E última coisa, o importante não é você resolver aquele problema imediatamente. Você vai orar, vai jejuar, e aquele problema pode ser que ele não se resolva amanhã, nem segunda, nem terça, nem quarta. Leve algum tempo. O que você tem que ter é a calma diante do problema. Essa calma que você tem que buscar. Amém? Pastor, eu orei, jejuei e Deus não resolveu o problema. Não, o problema que tem que ser resolvido aqui é você confiar e descansar. Esse é o problema que Deus vai resolver imediatamente. Amém, irmãos? A diferença do justo e do que serve a Deus e o que não serve não é os problemas. Não são as lutas. É a confiança diante de tudo isso. E a certeza de que Deus vai tomar a nossa causa. Amém? O ímpio não tem a quem recorrer. Nós cantamos aqui de manhã e o nosso socorro vem de quem? Nós sabemos disso. Então chegou alguém do seu lado, lá no seu trabalho, menina, eu estou com um problemão desesperado, porque vai vir uma tormenta sobre o Brasil. Aí você vai dizer, e eu também. Aí você tem vontade de chorar, e você, e eu também. Por favor. Isso é verdade. A tormenta é grande e vai passar alguns meses. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Deus pode nos dar a paz agora, imediatamente. Eu vou orar por você. E o problema? O problema Deus pode resolver depois, até a hora que Ele quiser. Mas a calma e a confiança vem agora. Vamos entregar isso para Jesus? Amém? É assim. Tem gente que é curado imediatamente quando nós oramos. E tem gente que não é curado naquela hora. Mas Deus dá confiança e paz naquela hora. E tem gente que Deus dá paz e salva e recolhe. É tudo certo. Amém, irmãos? Então diga para o irmão que está do seu lado. A sua atitude diante do problema é que precisa ser de paz. Diga para a pessoa que está lá. O seu problema é que você não se acalma diante do problema. Então Deus tem que resolver qual o problema, pastora? Eu não me acalmo diante dele. Meu Deus, eu estava domingo na igreja, agora a segunda é o turbilhão. Você vai dizer, obrigada, Senhor, porque o Senhor me avisou antecipadamente. E hoje eu já estou no jejum, porque essa tormenta não me atormenta.
que eu vou pedir ajuda em oração dos meus irmãos, porque um ajuda o outro. Mas a calma, a paz, que Jesus estava naquele barco, está aqui dentro. Porque Jesus disse quando ele estava indo, eu vou, mas eu deixo a minha... Qual é a paz de Jesus? É um barco quase indo a pique e ele descansando, sabendo que aquele barco não vai afundar, porque ele estava lá. Amém, irmão? Pastora, mas a água está no pescoço, mas você não vai afundar. Pastora, passou do pescoço, está no nariz, você não vai morrer disso. Você vai ser fortalecido e edificado. A gente só ora mais quando está na prova, sim ou não? Eita, oração boa é quando a gente está assim, não tem mais de onde pedir. É tu, Jesus. Ai, Jesus, ótimo. Vem pra cá, agora começou. Agora que começou o tratamento comigo. Isso é maravilhoso. Pastora, por que Deus faz isso comigo? Porque Deus Diga, Deus me ama. Deus me ama! Irmãos, pastora, por que Deus não livra só os crentes do que vai vir sobre o Brasil? Porque nós estamos nessa terra. E nós temos que ser sal e luz para os perdidos. A tua atitude diante do que virá vai dizer quem você é e quem mora aí dentro. Amém, irmãos? Amém? Então, nenhuma tempestade vai te matar. Nada disso. Jesus teve vários momentos com os discípulos e eles tiveram tantas experiências até o dia da tempestade, mas eles ainda não tinham aprendido. Aprende hoje. Você está em 2025, você já leu a Bíblia toda ou vai ler, pela fé, em nome de Jesus. Então você sabe o final dessa história. Hoje a devocional era lá em Apocalipse, é a primeira vez que eu coloco Apocalipse. Foi a primeira vez. Estava orando na minha casa, preparando aí, eu disse Apocalipse, eu disse, e a semana inteira, toda madrugada, estou acordando, é só palavra de juízo, é Zacarias, é Ezequiel, é espada, é isso. Deus falou, eu vou descer na terra e vou descer no Brasil. Eu disse, valeu-me. Amém, Jesus. E a devocional vai lá para Apocalipse. A igreja do Senhor precisa se posicionar. Irmão, sabe qual é o desejo do nosso coração? É que você só ouça a direção. O Espírito Santo não vai te dizer o caminho, ele vai te guiar no caminho. Acalma o seu coração na tormenta. Amém? E, pastora, por que Jesus não levantou logo, antes que eles ficarem tão desesperados? Porque ele age assim. Ele testa o nosso limite, a nossa confiança, até onde a gente aguenta. E ele sabe que a gente pode aguentar. Quando alguém está passando por uma situação e diz, pastor, eu não vou aguentar. Você vai aguentar sim, até o dia que Deus te tirar desse cativeiro, porque ele sabe a hora. Lembra de José? Alguém que tinha tanta promessa, os sonhos dele era que todos se curvavam diante dele. Ele teve um sonho, teve outro. Quando ele contou o sonho, na semana seguinte ele estava no fundo do poço. No outro dia sendo levado escravo. Acho que ele pensou, que sonho era esse? Se todos se curvavam, agora eu sou escravo. E agora eu estou preso e tudo mais. E tantos anos se passaram até o dia que Deus se levanta. E imediatamente a história muda. A tormenta passa. Mas os que permanecem no Senhor, esses ficam para sempre. Amém, irmãos? A tribulação passa, a tempestade passa, o vento forte vai cessar. O que os discípulos disseram? Mestre, eu vou morrer. E Jesus levanta o vento, mar, se acalmem. Quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Gente, como é que os discípulos estão com Jesus e perguntam, quem é esse? Diga para o irmão que está do seu lado. O mesmo Deus, que é o Espírito Santo agora, a terceira pessoa, está conosco. Amém, irmãos? Lembra disso. Todas as palavras de Jesus se cumpriram. Todas as profecias. Quando Jesus disse, eu vou, mas o Espírito vem e ele vai estar com vocês todos os dias, essa promessa é real. Amém? Estava falando com os levitas, com as meninas. Quando Jesus anda sobre as águas, Jesus mostrou isso e eles viram tantos sinais. E esse é um dos sinais de cumprimento das profecias de Jesus. Todas elas se cumpriram, todas. Pastora, tinha uma profecia de Jesus andar sobre as águas, está lá em Jó 9:8. Diz que ele estende os céus e ele anda sobre o mar. Só Jesus
podia fazer isso. E ele fez. Não era para assustar os discípulos, não, pastora? Não. Era para se cumprir a palavra. Aí o Pedrão pra frente, disse, se for tu, manda ter contigo. Seja forte e corajoso. Seja sábio. Amém, irmãos? Fecha os teus olhos aí, fecha a sua Bíblia. Eu queria que você apresentasse a sua vida e tudo aquilo que te perturba hoje. E de hoje para frente você vai se manter firme e constante, sabendo que na tempestade Jesus está no barco. E às vezes essas tempestades nem são visíveis para quem está ao seu redor. Elas são internas. É na mente, é no coração. Primeira coisa para a gente vencer o que virá. Entregue sua vida ao Senhor. Se você não tem certeza da sua salvação, eu quero orar por você hoje. Pastora, como que eu faço? Eu vou aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador. Essa é a maneira como o Espírito Santo vem morar no nosso coração. Amém? Fique de pé no seu lugar. Enquanto os levitas vão adorando.